Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção, porque a mensagem de hoje vai ser muito forte. Olha só o tema de hoje. A carne é fraca? O próprio Senhor Jesus Cristo disse essa frase certa vez e muitas pessoas usam dessa frase como pretextos para viverem na prática pecaminosa, para viverem na prática do pecado. Porém, essas pessoas interpretam mal o que Jesus disse. Certamente a carne é fraca, sujeita ao pecado, escravizada nas práticas pecaminosas, porque quando Adão e Eva pecaram, a carne do ser humano foi corrompida. Porém, devemos entender o que realmente Jesus quis dizer e como vencer essa natureza. Então, primeiro ponto, a carne é fraca. Vamos entender o contexto da mensagem, aonde Jesus Cristo declarou isso. Jesus estava prestes a se sacrificar e foi com os seus discípulos lá no jardim do Getsêmani. E uma pressão caiu muito forte sobre Jesus. A humanidade de Jesus teve uma crise. Porque enfrentar a morte e morte de cruz pelos pecados alheios é algo muito pesado, muito doloroso, que você, nós não entenderemos. Somente Jesus pode suportar, somente Jesus pagou esse alto preço em nosso favor. Então, lá no Getsêmani, caiu uma pressão tão forte em cima da humanidade de Jesus, querendo fazer Jesus recuar. E Jesus se expressou para os discípulos dessa maneira. Jesus voltou para os discípulos, eles estavam dormindo, eles estavam cochilando. E Jesus disse, vigiem e orem, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então não caiam em tentação. Jesus estava se expressando, porque ele, lá no jardim do Getsêmani, a carne dele, a humanidade dele estava querendo recuar, estava querendo desobedecer a orientação, estava querendo fugir do propósito ao qual ele veio, que foi morrer pelos nossos pecados como sacrifício naquela cruz. Tanta pressão estava em cima de Jesus que ele disse ao Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, ou seja, eu não quero cumprir isso. Mas logo depois Jesus disse, tão somente não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. O que Jesus estava querendo dizer? Tão somente não seja feita a vontade humana, tão somente não seja feita tão somente não se cumpra o que a natureza humana quer. Então aqui nós já vemos a natureza humana que é pecaminosa, que é tendenciosa ao erro, que está corrompida por causa do pecado. Isso não é pretexto, não é motivo de cada um de nós vivermos na prática pecaminosa. Não é motivo, não é pretexto de nós estarmos se sujeitando às práticas pecaminosas. Nós devemos vencer essa natureza. E como que fazemos isso? O próprio Senhor Jesus nos ensinou, ele disse, o Espírito está pronto, ele estava falando dele mesmo, Jesus transbordando do Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, ele conseguiu vencer a humanidade dele, ele conseguiu vencer a natureza humana dele, porque entenda, quando falamos de carne, não é somente acerca da escravidão pecaminosa, é também acerca daquilo que a carne não quer obedecer à vontade de Deus. A carne, a natureza humana, por causa dessa corrupção, tende a se afastar da vontade de Deus. Então, se nós não vigiarmos, se nós não andarmos no Espírito, e já vai colocando toda a sua atenção, porque aqui nós estamos dando já uma introdução da mensagem e da passagem que nós vamos ver hoje. Se nós não estivermos conectados com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer essa natureza humana, não vamos conseguir vencer essa natureza pecaminosa. Você está entendendo? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que fazer o quê? Viver no Espírito. Vamos entender melhor aqui dentro da passagem que nós veremos agora. Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 e 17, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar com a igreja o seguinte, e hoje fala conosco, acompanhe comigo. Andem em espírito, e não cumprireis as concupiscências, os desejos desenfreados da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis.
Aqui nós vemos o que estava acontecendo lá no Getsêmani com Jesus. O Espírito de Jesus, conectado com o Espírito Santo, estava pronto para cumprir o propósito sacrificial pelo pecado da humanidade. Porém, a humanidade, a natureza humana de Jesus Cristo, porque ele veio como um ser humano, na natureza humana, a natureza de Jesus Cristo humana, estava querendo o quê? Fugir do propósito, fugir do sacrifício. Você está entendendo? Um se opõe ao outro. Então, quando a minha natureza carnal, pecaminosa, querer gritar, querer tomar o controle, logo meu espiritual, conectado com o Espírito Santo, vai se opor a essa natureza carnal. E assim eu não vou mais viver sujeito à escravidão do pecado. E assim o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida, sobre o meu corpo. Você está entendendo? Então, de fato, a natureza, a carne é fraca, por causa que está corrompida por causa do pecado. Está corrompida por causa da natureza pecaminosa. Porém, Jesus sacrificou-se em nosso favor, em nosso lugar. E esse sacrifício nos justifica diante de Deus, diante do Pai. E justificado através da nossa fé nesse sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E reconciliados com Deus, nós recebemos a natureza de Deus, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós, conectado, ligado e estreitado com o nosso espírito, nos faz vivermos em santidade, nos faz vivermos em obediência, em concordância com a vontade de Deus, e assim a carne não terá mais domínio, pois o próprio Espírito Santo, conectado com o nosso espírito, vencerá essa carne. Essa carne não terá mais domínio, a carne estará sujeita, porque vivemos em espírito. Nós vivemos no Espírito, conectado com Deus através do Espírito Santo, pela nossa fé em Jesus Cristo. Essa é a novidade de vida que o Evangelho de Jesus Cristo nos proporciona. Uma vida em espírito, conectado com Deus, não mais escravizado na corrupção deste mundo, não mais escravizado na natureza pecaminosa. Você está entendendo? Foi isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Coloque atenção, a carne é fraca, mas não é motivo, não é pretexto para viver na prática pecaminosa. Tenha comunhão com o Espírito Santo, entregue a sua vida primeiramente, vamos lá, passo a passo. Primeiramente, entregue a sua vida para Jesus Cristo, faça dele o seu único Senhor e Salvador. Dessa maneira você viverá para ele, estará justificado diante de Deus, conectado com Deus, terá comunhão com Deus através do Espírito Santo, porque você estará andando no Espírito, conectado com ele. E dessa maneira, a escravidão pecaminosa não terá mais domínio sobre a sua vida. Você não será mais sujeito às concupiscências carnais, às concupiscências desenfreadas da carne, tá bom? Coloque toda a sua fé nessa palavra e a sua vida será transformada. Você viverá uma novidade de vida nessa terra e, sobretudo, estará caminhando em direção à vida eterna. Era isso que Deus queria falar com você. Coloque atenção e não perca tempo. Agora compartilhe com os seus amigos e familiares nas redes sociais, porque como Deus falou com você, com toda certeza falará com cada um deles. E que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus.